Saúde a igreja com a paz, a graça e o amor de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós chegamos na sua presença e agradecemos ao Senhor pela sua igreja. Agradecemos ao Senhor pelas nossas famílias e por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida de cada um de nós. Nós te louvamos e te engrandecemos porque verdadeiramente o Senhor é Deus. E não existe um Deus como o Senhor. E nós queremos te servir. Queremos fazer a sua vontade. Por favor, ó Deus, que neste momento o Senhor possa falar para a sua igreja, a sua congregação. É no nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Eu gosto de parar no sinal, ali na Praça 7, na Amazonas, quando atravessa Afonso Pena. E eu fico admirado de ver a quantidade de pessoas que passam ali. Eu não sei se os irmãos já me observaram também. Às vezes tem alguma coisa aqui na praça da estação e eu abro aquela janela e fico olhando aquela multidão. Muita gente. Mas eu fico imaginando essas pessoas para Cristo. Essas pessoas sendo alcançadas para Cristo. Essas pessoas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. E às vezes eu até oro por essas pessoas. Às vezes, irmãos, nós precisamos entender bem o propósito pelo qual nós fomos chamados. E a palavra de Deus, eu não vou usar muito, mas é apenas um. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes nós queremos ajudar aquelas pessoas, mas em vez de nós entendermos o plano de Deus para a nossa vida e para a vida daquelas pessoas, às vezes nós condenamos, às vezes nós julgamos, às vezes nós usamos de preconceito, e assim nós fazemos o jogo do inimigo, que o que ele quer é justamente isso, que a igreja seja tímida, que a igreja não anuncie o Evangelho, que a igreja não use o poder de Deus para converter as pessoas. Jesus, quando ele estava falando no Sermão do Monte, com certeza ele olhou a multidão, e ele virou para os seus discípulos, e falou em Mateus capítulo 5, no versículo 14 a 16, que diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ilumina a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, você é luz. Se você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, e você confessou Jesus, e você batizou, você é nova criatura. E quando nós olhamos aqui,
nós vimos que se tem luz, presta atenção, se tem luz, é porque existe trevas. E a Bíblia, ela sempre fala a respeito disso. O primeiro versículo da Bíblia já estava falando de trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. E quando nós falamos de trevas, e quando nós ouvimos Jesus falar de luz, você pode ter certeza que eu e você, nós temos que ser luz na vida das pessoas. Infelizmente, nós ignoramos a ação do nosso inimigo. Infelizmente, nós queremos conhecer Jesus, nós queremos fazer a obra, mas às vezes não entendemos o que é que está por trás de tudo isto. E eu gostaria de falar para você, você é luz, e você precisa brilhar. Luz foi feita para fazer a diferença nas trevas, para ser diferente. Agora eu falo para você, como que eu vou ser diferente? Através das minhas ações, através da maneira como que eu falo, através da maneira como que eu penso, da maneira como que eu reverencio a Deus, da maneira como que eu vejo as coisas de Deus. É muito triste, nós como pastores da igreja, ver um irmão que está andando de uma forma errada, saindo da igreja, ver um irmão cometendo um pecado, ver uma separação de um marido, de uma esposa, ver famílias sendo destruídas. No mundo, existe 7 bilhões de pessoas, e nós precisamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. É no trabalho, na empresa. Nós temos que ser luz para essas pessoas. E quando nós olhamos aqui, a gente fala que o cristão, discípulo de Jesus Cristo, não é para ele se esconder, é para você falar para as pessoas: não, eu sou cristão, eu sou diferente, eu posso te ajudar. Olha, as pessoas estão precisando de ouvir isto, porque elas estão perdidas. No Chile, em 2010, teve um acidente com os mineiros. Eram 30 mineiros que estavam escavando numa mina e foi soterrado. Eles passaram 70 dias dentro de um buraco. E eles não sabiam que se eles iriam voltar ou não. Até que eles fizeram um túnel e introduziram uma cápsula. E aquela cápsula foi resgatando um a um daquelas pessoas. Imagine a situação daquelas pessoas vivendo os 70 dias dentro daquele buraco. Imagine como que estava o psicológico daquelas pessoas. Agora, imagine quando eles ouviram a notícia de que o resgate estava chegando. 70 dias.
e foi resgatado, e todos os 30 se salvaram. Irmãos, a nossa missão é de buscar e de salvar os perdidos. A nossa missão é a missão de Jesus. Agora, olha, aqui na igreja é um quartel-general, onde nós vamos treinar com os nossos irmãos, com as nossas famílias, nós vamos amar os nossos irmãos, nós vamos cuidar dos nossos irmãos, cuidar das nossas famílias, para assim ir lá fora, buscar e salvar os perdidos. Irmão, você não sabe a falta que você faz na igreja, quando você deixa sua cadeira vazia. Aquele lugar ali não é preenchido com outra pessoa. E por incrível que pareça, eu tenho certeza que os pastores sabem aqui de cada lugar que cada um senta. Cada lugar. Às vezes tem um que fala assim: opa, esse aqui está num lugar diferente. E é verdade. E olha, Deus quer que você seja luz, que eu e você seja luz. Tem muitas pessoas que querem pregar o Evangelho para as pessoas, para outras pessoas, mas não conseguem. Não conseguem por quê? Porque não tem vida. A hora que eles começam a falar, as pessoas analisam a vida daquela pessoa e falam assim: como? Como que essa pessoa vai falar de Jesus? Jesus está falando que você é luz. Para você pregar o Evangelho tem que fazer efeito na sua vida primeiro. Nós temos que ter vida transformada. Nós temos que acreditar no poder do Evangelho. O Paulo, ele pregando aos Coríntios, ele escreveu uma carta, porque aquela igreja, ela pensava que ela estava fazendo o que era certo, mas não estava. Ele estava fazendo tudo errado. Ele estava tendo uma visão errada. Ele estava vivendo em pecado. Era adultério. Era coisas que era abominação a Deus. E Paulo, ele escreve a primeira carta advertindo, e escreve a segunda carta também para aqueles irmãos. E eu gostaria de compartilhar com você a carta em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que diz o seguinte para nós, começando no versículo 1, ele fala assim: pelo que tendo este ministério, nosso versículo é 4, eu gostaria de ler o contexto para você. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, que pela manifestação da verdade, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você é luz, irmãos. E nós temos que andar como verdadeiros filhos da luz. Sua maneira de vestir, os seus colegas. Quando a gente está falando assim, está falando daquilo que você aceita, você como cristão. Que às vezes tem cristão que tem um comportamento pior do que daquelas pessoas do mundo, que tem atitudes piores do que aquelas pessoas do mundo. E nós precisamos entender bem a nossa missão. Nós somos a luz que vai iluminar as trevas, que vai pregar o Evangelho para aquelas pessoas, que vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E o nosso inimigo não são as pessoas. O nosso inimigo é o próprio Satanás. Nós temos que resgatar aquelas pessoas. O nosso próprio inimigo é o próprio Satanás. É o próprio inimigo do homem. Porque Deus, Ele quer que você tenha vida e tenha abundância. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Mas você sabe, o inimigo vem tirar, vem destruir, vem frustrar. Então, olha, igreja, vamos ficar atentos para a nossa missão. Interessante que luz e trevas, elas são opostas. Assim como existem mensageiros de Deus. Eu gostaria de ter tempo, mas isso é para estudo. Tem mensageiros de Deus, mas tem mensageiros de Satanás. Tem profetas de Deus, mas tem profetas de Satanás. E nós lutamos contra essas pessoas. E nós, que somos cristãos, nós devemos ter um comportamento diferente como luz. Efésios capítulo 5, livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Que diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Filhos da luz, não deixe o inimigo enganar você. Não deixe que ele segue essa visão de que aquelas pessoas precisam ser salvas. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de fazer as suas orações. Às vezes parece que tem dias que é difíceis, né? Não é mesmo, igreja? E você tem orado, você tem buscado a face do Senhor, você tem vencido, você tem pregado o Evangelho, você tem feito a diferença na vida das pessoas. A gente tem muito trabalho para fazer. Agora, uma outra coisa que eu queria compartilhar com você, é que eu sozinho, eu não consigo converter aquela multidão que passa ali em frente, né? Quando eu paro no sinal na Amazonas com Afonso Pena, não consigo. Eu não consigo sozinho converter aquela multidão que às vezes está parada ali, se drogando, se prostituindo, fazendo todas as coisas erradas. Mas eu gostaria de contar com a igreja de Deus, com as orações dos irmãos,
para o Evangelho fazer a diferença na vida dessas pessoas. O Evangelho ele tem poder, e nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Mas eu preciso da igreja, nós precisamos crescer, e a igreja, se você fala, se você prega, se você se compromete com uma pessoa, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar fazendo a obra de Deus. A igreja não é uma pessoa, a igreja é um corpo. Esteja em oração. A igreja tem feito grandes coisas, mas nós precisamos de fazer mais ainda. A igreja ela tem trabalhado muito, mas nós precisamos trabalhar mais ainda. Que Deus possa nos abençoar. E eu lanço esse desafio para você. Se em 2015 você não fez a diferença na vida de ninguém, no seu bairro, na vida dos seus colegas, que esse ano de 2016 você possa fazer a diferença pelo menos na vida de uma pessoa, falar do Evangelho, levar ele para Cristo, estudar com ele, acompanhar aquela pessoa. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que Deus possa te abençoar. E nós vamos ter agora uma oração. Se você deseja uma oração, que você possa vir aqui na frente, que os pastores vão estar aqui e vão estar orando por você. Amém?